Senhor Jesus, limpa a nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem essa palavra de nos transformar. Derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior, ilumina os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito, mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Com essa disposição no coração, vamos então analisar juntos os ensinamentos de um ministro sobre o segundo volume do estudo da primeira epístola aos Coríntios. O nosso objetivo aqui é entender como a figura de Cristo é apresentada como a resposta de Deus aos problemas bem reais, né, que os crentes de Corinto enfrentavam. Problemas tanto da vida comum quanto na esfera de administração divina. Olha só, a situação lá em Corinto era bem complicada, certo? O ministro ele agrupa os problemas deles em duas áreas principais, basicamente. De um lado, a gente vê as confusões da vida diária, divisões internas, um caso bem sério de imoralidade, irmãos levando outros para tribunais seculares, debate sobre liberdade com alimentos, com o próprio corpo. E do outro lado, questões que tocam mais na forma como Deus opera e governa através da igreja, o que o ministro chama de administração divina. Aí entra o uso do véu, a ceia do Senhor, os dons espirituais e, claro, a doutrina da ressurreição. E a ideia central que ele apresenta é, muito forte. Cristo não é só uma ajuda, sabe? Ele é a solução fundamental para tudo isso. Exato. E o ponto-chave, né? É que essa solução não vem por um novo conjunto de regras, um manual. Vem pela própria vida de Cristo operando nos crentes. Pega, por exemplo, aquele caso de imoralidade grave lá em 1 Coríntios 5. A presença do pecado ali é comparada ao fermento. Paulo instrui a remover esse fermento velho, é o que lemos no verso 7, para que pudessem ser massa nova. Isso não era só uma questão, digamos, moral. Era sobre manter a santidade necessária para a comunhão com Deus e entre eles mesmos. Celebrar a festa com... sinceridade e verdade, né? Isso, com os pães asmos da sinceridade e da verdade, como Paulo descreve no verso 8. A pureza era essencial para a festa. Outro ponto que ilustra bem isso são as disputas judiciais entre irmãos, em 1 Coríntios 6. O simples fato de irem aos tribunais seculares já era considerada uma completa derrota, como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 6, verso 7. E por quê? Bom, porque revelava que a vida de Cristo, que é essa vida capaz de suportar o dano, a injustiça, ela não estava governando ali na prática. A orientação era clara, né? Por que não sofreis antes a injustiça? Reivindicar os próprios direitos a qualquer custo podia vir da alma natural, mas não do espírito guiado por Cristo. Ivan nos leva direto para pensar na importância vital do corpo de Cristo. Aquela afirmação em 1 Coríntios 6,15, que nossos corpos são membros de Cristo. Nossa, isso é muito forte. Não é só uma metáfora distante, fala de uma união real, orgânica. E como corpo somos um só, né? 1 Coríntios 12,13 diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Essa realidade tem que impactar, diretamente como usamos nossa liberdade. Aquele princípio de 1 Coríntios 10:23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, ganha um peso enorme nesse contexto. Precisa haver a consideração pelo outro membro do corpo, para não colocar, como Paulo fala em Romanos, tropeço ou escândalo ao irmão, o que eca o que ele já tinha dito em 1 Coríntios 8. Perfeito, e essa consciência do corpo é absolutamente central na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 10, a participação no cálice e no pão é descrita como comunhão com o sangue e o corpo de Cristo, está lá no verso 16. E o verso 17 amarra tudo de forma linda, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão.
Então a ceia é uma expressão poderosa dessa unidade. É por isso que a advertência é tão séria em 1 Coríntios 11, verso 29, sobre comer e beber sem discernir o corpo. Na leitura do ministro, isso significa reconhecer e honrar essa realidade da igreja como o corpo místico de Cristo. Ignorar isso trazia consequências bem sérias, né? Fraqueza, doença e até morte entre eles, como diz o verso 30. A ceia, então, está diretamente ligada à administração de Deus, ao seu mover através do corpo. Falando em fundamentos, a gente chega na ressurreição, em 1 Coríntios 15. O ministro ressalta que isso não é só uma crença sobre o futuro, algo distante. É a pedra angular da fé cristã. Como Paulo mesmo argumenta ali no verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mas vai além, certo? É energia para o serviço cristão hoje. Saber que por causa da ressurreição dele, o vosso trabalho não é vã no Senhor, como diz o finalzinho do capítulo 15, verso 58. Nossa, isso muda tudo na prática. Sim, exatamente. A ressurreição é apresentada como a vitória final de Deus sobre a morte, que é chamado de o último inimigo, lá nos versos 26 e depois 54 e 55. E o ponto crucial é que essa vida de ressurreição já está disponível para nós agora pelo Espírito. Aquele corpo que é semeado em fraqueza, ele ressuscita em poder. O corpo natural dá lugar ao corpo espiritual, como está descrito nos versos 42 a 44. Viver nessa esfera de ressurreição nos dá poder para superar as limitações terrenas. Inclusive, é interessante, a tirania das coisas materiais. Isso é sugerido até na instrução sobre a coleta no primeiro dia da semana, em Coríntios 16. Ah, o dia que celebra a ressurreição. Exatamente. Fazer a coleta nesse dia conecta o dar com a vida de ressurreição. Então, é viver sob o governo, sob a administração de Deus na prática. Uau, isso tudo. Bom, isso nos deixa com uma reflexão importante, não é? Como podemos, assim, na prática diária, nas nossas interações e ao participar da ceia do Senhor, discernir melhor o corpo de Cristo, para vivermos realmente nele e sob sua plena administração divina. Fica a pergunta, né? Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.